Olá, graça e paz, tudo bem com você? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, algo que tem ardido forte no meu coração, diante de alguns fatos e acontecimentos que a gente tem vivido e presenciado, Deus tem martelado essa palavra forte dentro de mim. E eu senti a necessidade de poder estar compartilhando com vocês. Vamos ler o texto sagrado que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Vou repetir, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão mais essa doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Pois bem, estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo ele vai estar orientando, aconselhando ao jovem Timóteo a permanecer nos ensinos do qual ele aprendeu. Doutrina nada mais é do que ensino, ensinamento. Então ele vem dizendo para que ele pregue a palavra de Deus. Que palavra é essa? O Evangelho de Cristo. Temos visto sendo pregado várias coisas nos dias de hoje dentro das igrejas. Mas eu sinto uma falta, uma carência em alguns determinados lugares de ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Se prega usos e costumes, se prega doutrina da prosperidade, se prega tantas coisas e eu vejo que há uma escassez sobre quanto à verdade do Evangelho. A palavra ela está aqui, bem diante de nós. E é nossa responsabilidade nos ater àquilo a quanto nós falamos em nome desta palavra e em nome de Deus. Não podemos ser omissos, não podemos ser irresponsáveis, tá? E não podemos jamais também negligenciar o chamado. Paulo está dizendo aqui, olha, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Teu ministério é qual? É apedrejar os outros? Qual que é o teu ministério? É ficar atacando as pessoas? Qual que é o teu ministério? É querer mudar a liturgia, querer mudar talvez a base, a estrutura no que diz respeito a um estatuto, a um regimento interno de alguma denominação? Não. Qual que é o teu ministério? Pregar a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Então, logo eu percebo que o que eu penso, o que eu acho, pouco importa. O que eu penso, o que eu acho, não vai determinar o que a palavra diz. Eu preciso entender isso. A minha responsabilidade quanto ao meu ministério, quanto a ser um embaixador de Cristo, a quem proclama e anuncia as boas novas de salvação, implica justamente nisso. Eu tenho que entender que eu tenho que deixar o meu eu de lado, a minha natureza, né, que tem as minhas próprias convicções, as minhas próprias pseudo-certezas e verdades de lado para anunciar a verdade do evangelho. Há uma controvérsia, as pessoas estão atropelando as coisas porque as pessoas querem falar delas mesmas, só que em nome de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que pregar a palavra de Deus, o evangelho de salvação. Independente do que eu penso ou do que eu acho, ou que eu julgue ser certo ou errado, pregue o evangelho, irmãos. E aí, a parte que eu quero me ater com vocês sobre essa reflexão está no sentido de pregar em tempo e fora de tempo. Essa é a nossa missão, quanto igreja do Senhor, quanto embaixadores de Cristo na terra. Pregar a palavra de Deus.
em tempo e em fora de tempo, independente das circunstâncias. A nossa obrigação, o nosso dever é anunciar a palavra de Deus. Para que anunciar? Por que anunciar? Porque nós estamos aqui dando sequência, dando continuidade ao ministério terreno de Jesus. Antes dele ser assunto aos céus, dele ser ascendido aos céus, ele disse o que aos discípulos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que aceitar será salvo. Então, perceba que a nossa importância dentro deste feito está em anunciar o evangelho. Somente pregar as boas novas de salvação. Essa é a nossa implicação diante do reino de Deus. Não cabe a nós querermos trazer a libertação a ninguém. Eu vejo às vezes as pessoas usando termos que são bastante equivocados. Eu ganhei tantas almas para Jesus esse ano. Não, nós não ganhamos nada. Nós semeamos a palavra. Nós somos somente aquele que semeia. Paulo mesmo vai dizer, uns regam, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós sabemos que quem promove o convencimento no homem, no ser humano, é o Espírito Santo de Deus. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é minha responsabilidade convencer ninguém. A minha responsabilidade é pregar o evangelho. E aí entra a parte que o porquê que muitos não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Por que muitos têm, como a palavra diz aqui, que vai chegar um tempo em que muitos vão dar ouvidos a fábulas, sair, se desviar da verdade. Porque eu vejo que até mesmo aqueles que estão para anunciar a verdade estão negligenciando essa verdade. E aí é algo muito interessante que a gente precisa rever, porque o que ardeu no meu coração foi a seguinte questão. Nós estávamos em uma aula sobre heresiologia e falando sobre algumas determinadas religiões, que eu não vou me ater isso aqui por questão de ética, algumas religiões que estão inseridas seitas e heresias, e um indivíduo na turma disse que essas pessoas já estão condenadas. Peraí. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 4:6 que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Eu preciso entender que eu preciso pregar o evangelho, que eu preciso pregar o evangelho de uma forma eficaz, efetiva. E para que eu consiga transmitir a verdade do evangelho, que surta efeito e que o Espírito Santo atue na vida dessa pessoa para que haja verdadeiramente libertação, arrependimento, eu tenho a minha parte de responsabilidade nisso. Como? No saber falar. 1 João 3:4 vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, eu não posso, quanto igreja do Senhor, quanto embaixador de Cristo, como ministro do evangelho, olhar para alguém que está numa direção contrária à minha, que está praticando seitas heresias e condenar essa pessoa já ao inferno. Que isso? Para que estamos aqui, afinal? Justamente para podermos combater as seitas heresias, para podermos pregar, como foi dito aqui, redarguir, ensinar, exortar, mas o quê? Com toda longanimidade e ensino, ou seja, com paciência, com amor. Eu tô vendo muito ódio no coração das pessoas, até mesmo na pregação do evangelho. As pessoas se julgam mais santas, mais corretas que as outras, e por conta de talvez uma pessoa estar em uma direção contrária à que você julga ser a correta, você já dá aquela pessoa por abandonado, por caso perdido. Não! Nós estamos aqui justamente para trazer, resgatar, assim como Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a obrigação da igreja. Acreditar que há esperança,